Bom, gente, boa tarde. Boa tarde? Porque depois do almoço, 14h, espero que ninguém tenha comido feijoada para a gente poder aproveitar um pouco aqui e trocar algumas ideias com vocês. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui, tenho certeza que o privilégio é todo nosso, e poder estar compartilhando e ouvindo muito. Eu gosto muito mais de ouvir do que falar, e vamos tentar trocar algumas ideias a respeito desse desafio tão grande. Bom, o meu papel aqui hoje é trabalhar um pouco essa questão de modelo mental, mobilização e fazer algumas provocações, mas, fundamentalmente, eu acho que o meu papel é trazer algumas reflexões, estimular algumas reflexões ao longo desses parcos 18 minutos. Hoje pela manhã, e há pouco instante, a gente ouviu muito assim, a quantidade de coisas que tem acontecido, enfim, eu não vou perder tanto tempo sobre isso, mas tudo isso é oriundo de uma lógica específica, de um modelo dominante até então. Desde, eu diria que pelo menos alguns séculos, todos nós vivemos sobre essa lógica, onde nós todos, a sociedade e o meio ambiente, vivem em torno da economia. Eu diria que talvez essa lógica seja a grande culpada, e nós também somos os grandes culpados por seguir até hoje essa lógica. Essa lógica, num célebre discurso, na década de 80, o célebre discurso da então primeira-ministra da Noruega, onde ela já fazia uma crítica contundente, talvez num fórum bastante privilegiado lá das Nações Unidas, na época que se lançou esse relatório, onde ela, inclusive, usou a própria, eu diria, semântica dessa lógica para criticar esse próprio sistema, onde ela fala numa linguagem muito corriqueira para todos nós, que todos nós conhecemos: sacar um cheque especial, gastar mais, tirar menos. Mas o pior de tudo dessa lógica, o que ela denunciava na época, era justamente isso, que nós hoje estamos tomando um capital emprestado das gerações futuras. De fato, acho que essa é a grande questão, o grande paradigma do século. A ética que nós estamos tendo hoje, com o passar dos anos, de tomar emprestado esse capital das gerações futuras. No fundo, essa é a lógica real. O fato é que nós aprendemos uma lógica dominante diferente, mas, na verdade, essa é a lógica, de fato, onde nós vivemos. A economia, a sociedade, faz parte desse invólucro que é o meio ambiente. Bom, diante ainda dessa lógica dominante e perversa, digamos assim, a gente tinha atrelado a essa lógica dominante uma questão assim, que eu diria que faz parte desse novo modelo mental, desse velho modelo mental, desculpem, sobre essa questão do ganha-perde. De fato, as relações todas, como o Valdir falou que eu ia falar sobre relações, está muito baseado nisso, dessa lógica: para eu ter sucesso, para eu ganhar, alguém tem que perder. Na década de 90, ou melhor, entre 80 e 90, surgiram os gurus da administração. Eu tenho formação em administração de empresas, então eu posso falar mal, sem nenhum problema, onde a lógica era: não, agora o negócio é ganha-ganha. Então eu ganho, você ganha, foco no cliente, enfim. Mas também isso não tem dado muito certo. Então, eu ganho, você ganha, e a sociedade? Que se exploda? Então, a ideia é a gente tentar... eu ia pedir emprestado. Hoje de manhã, o André Trigueiro falou sobre uma régua. Eu achei bacana, vou até começar a pedir autorização a ele para extrapolar essa brincadeira e agregar a ferramenta que o André Trigueiro falou hoje pela manhã, da gente usar uma nova régua e também trocar o chip. Tentar a gente colocar um chip, essa régua e mais um chip, para tentar formar um novo modelo mental de uma nova lógica, que é o ganha-ganha-ganha. Não é possível que a gente continue ainda, no século XXI, com a lógica do ganha-perde. Quando a gente fala em lógica ganha-ganha, eu falo isso como se fosse uma lógica da sobrevivência. A sobrevivência do planeta, a sobrevivência dos negócios e a sobrevivência do ser humano, hoje depende, literalmente, de uma nova lógica, de uma nova métrica, de um novo chip. E quando a gente fala sobre isso, eu uma vez ouvi uma certa coisa: se você quiser mudar alguma coisa, combata o sistema. Então vamos combater esse sistema, vamos fazer um ajuste, vamos equilibrar ele. A ideia é que a gente consiga equilibrar esse sistema econômico e social, ambiental, dentro de uma nova lógica, de uma nova métrica, do ganha-ganha-ganha. A ideia também é que a gente consiga, para fazer isso, a gente tem que fazer uma coisa também que é, eu diria, sutil e muito complexa, que é fazer esse ajuste dessa atuação. Também oriundo dessa mesma lógica. A gente precisa ganhar, as empresas, os governos,
a sociedade como um todo, isso tem que ser ajustado e equilibrado, mas de forma muito contundente. Quando a gente fala sobre isso é que há de mais complexo. Esse ajuste de atuação é representado aqui, eu diria, esse slide é estático, ele não representa a realidade. Eu tenho certeza de que cidades, governos federais, continentes, países, em algum momento na sua história de existência, passou por variações desse sistema, eu diria, de governança das entidades administrativas, digamos assim, onde você tinha, em determinados momentos, certamente alguma das cidades aqui, oriundas dessa região, do estado do Rio de Janeiro, já passou por esse processo em algum momento, ou esse. Não vou perder muito tempo nos meus parcos 12 minutos que me restam. Mas, na verdade, o que se precisa, o que necessita é que a gente, de alguma forma, de fato, comece a caminhar para essa governabilidade, de fato, tentar equilibrar esse sistema com a nova lógica, com a nova ordem, ganha. E aí, quando a gente fala nisso, a gente não pode fazer nada disso sem fazer uma reflexão sobre nós mesmos, o nosso próprio comportamento. E quando a gente fala em comportamento, está muito ligado no que a gente diz de que, bom, nós de fato somos fatiados, eu diria que nós somos uma pizza, né, fatiada por vários pedaços. Se a gente fosse fatiar essa pizza em 3 pedaços, a gente teria a nossa atuação, o comportamento individual, o profissional e a cidadania. Eu sou capaz de apostar, se a gente fizesse uma pesquisa aqui, nesta sala, dessas 120 pessoas que estão aqui, e grande parte das pessoas que estão acompanhando pela internet, eu não tenho dúvida que grande parte de nós gasta e investe muito mais tempo aqui. Existe um movimento, eu diria, surdo, no sentido de tentar ajustar um pouco isso para o lado pessoal, e eu diria que a parte de cidadania talvez seja menos favorecida no nosso tempo. E quando a gente fala nesse ajuste, aí a pergunta é, o que é que você está fazendo com a sua dedicação? O que é que você está fazendo quanto indivíduo? Nós, o que é que nós estamos fazendo? Aí ficam essas perguntas. Eu faço algo pela minha cidade? Eu estimulo a minha organização a fazer alguma coisa? Eu contribuo, não é nem com dinheiro, com o meu tempo, contribuo alguma coisa para a minha cidade, por exemplo? Eu participo ou apoio algum movimento? Eu, de fato, participo. E tem até aqueles que dizem, bom, eu não tenho tempo para fazer nada disso, mas eu pelo menos estimulo alguém, mesmo que hipocritamente, não. Eu até não tenho muito tempo, mas eu até gosto daqueles caras lá que ficam fazendo aquelas coisas lá. Pelo menos, eu diria, não atacar. Eu faço isso no dia a dia. É que, de fato, isso a gente fala muito, mas faz muito pouco. A gente contamina muito pouco as pessoas do nosso lado. Eu tenho certeza que grande parte de vocês que estão aqui fazem alguma coisa. Mas será que as pessoas que estão conectadas a vocês fazem alguma coisa? E aí, no fundo, o que é que acontece? A gente, em tese, grande parte de nós não faz absolutamente nada e a gente quer que as coisas andem, a gente quer que as coisas funcionem. De fato, nada vai acontecer se, de fato, a gente não fizer alguma coisa. Esse símbolo que é muito conhecido por todos vocês, ele traz, eu diria, uma missão muito importante nessa compreensão do que eu acho que a gente pode estar tentando mudar, a métrica e aquele chip no nosso dia a dia. E ainda falando desse modelo mental, é uma coisa que nós estamos muito acostumados assim, é sempre uma coisa ou outra. Isso também faz parte desse modelo mental que precisa ser modificado. A ideia é que a gente mude para uma coisa e outra. Por que não? Quando a gente fala hoje, o tema disso aqui, do que nós estamos falando hoje aqui, e várias pessoas pela manhã, e vamos ter agora à tarde também, trata muito dessa dicotomia de preservação e desenvolvimento. É possível que isso aconteça, mas isso não vai acontecer de bom grado. Isso só vai acontecer se nós mudarmos o nosso modelo mental nessa direção. Outra coisa também que eu quero falar muito rapidamente é sobre o capital e o indivíduo. Nós precisamos acabar com essa história de que, bom, empresário são os comedores de crianças, a turma do terceiro setor são os bichos grilos e o governo só tem corrupto. O capital e o indivíduo têm tanta importância quanto a gente precisa caminhar numa direção diferente. Quando eu falo sobre essa questão do capital e do indivíduo, eu me lembrei, uma certa feita, eu vi uma apresentação sobre o Prêmio Nobel, e foi uma coisa que me chamou a atenção, foi que o Prêmio Nobel de 2009 foi distribuído para 2 pessoas que pertenciam a universos completamente diferentes. Universos onde uma pessoa estava muito focada em fazer de que fato é o poder das comunidades, o poder de uma pessoa exercer um processo de transformação. E, de outro lado, o poder das grandes empresas, a capacidade que as grandes empresas têm de alavancagem. Essas 2 coisas podem e devem trabalhar conjuntamente. O curto e o longo prazo. Eu diria que hoje a gente tem um grave problema, e eu acho que talvez seja o grande cerne da questão da sustentabilidade, é que, de fato, nós somos hoje reféns
de decisões de curto prazo tomadas equivocadamente no passado. E aí, indo para a nossa questão o que é de fato uma cidade? Eu diria que ontem eu praticamente mudei boa parte dessa apresentação e estou pedindo licença para poder falar sobre essa questão de uma forma mais, eu diria, poética até, e ao mesmo tempo forma contundente no final. Uma cidade é uma acumulação de energia que se manifesta pelo tipo de quantidade e qualidade das transações. Vejam, quantidade e qualidade das transações. Uma outra definição que eu gosto muito, que uma cidade é feita de pessoas, ideias e ações. E a outra coisa são as pessoas e comunidades e redes que determinam que tipo de cidade a gente quer ver. E quando a gente fala em rede, a ideia é que rede, normalmente a gente imagina que é isso aqui, uma coisa centralizada, ou então uma coisa descentralizada. Cidade está muito mais próximo aqui disso aqui, que é uma rede distribuída, com a quantidade de conexões e de relações praticamente infinita. Eu vou passar aqui mais rápido sobre essa questão, que quando a gente fala de cidades e rede, tem a ver com como é que as sociedades funcionam. E a maior riqueza de uma sociedade traz, de fato, essa rede de conexões, onde a gente pode dizer que essa rede de conexões, sendo feita de forma articulada, tem muito a ver. E isso tem a ver com a capacidade que nós temos de articular essas redes e de nos organizar. E quando a gente fala sobre isso, que a quantidade de inter-relações que a gente consegue fazer, certamente que dará grande contribuição para que a gente possa gerar intercâmbios inovadores e gerar prosperidade através dessa qualidade, dessas relações que a gente pode fazer. E para isso é fundamental que a gente tenha uma coisa chamada responsabilidade coletiva. E estimular uma grande parte dessa responsabilidade coletiva no sentido de se organizar e mobilizar as partes envolvidas. E quando eu falo isso não é uma coisa simbólica, a gente pode até mostrar isso graficamente, simbolicamente, a gente está falando isso de fato que possa reunir esses 4 entes tão importantes para qualquer comunidade. E cidade também é mobilizar e reivindicar. Cidade tem metas de curto prazo e metas de longo prazo. E isso faz parte de um processo da construção da sociedade, isso faz parte de um processo pragmático de construção de uma sociedade que queira distribuir prosperidade para todos os seus. E mobilizar, no que diz respeito de uma cidade, tem muito a ver com paixão, tem muito a ver com a nossa capacidade que nós temos de mobilizar as vontades das pessoas. Eu não vou falar sobre essa questão desse extraordinário, que eu diria que isso é uma questão muito técnica, e queria partir para mostrar para vocês uma coisa que diz respeito à capacidade que nós, cidadãos, podemos fazer no que diz respeito à nossa atuação dentro de um processo de construção de uma cidade democrática, que se transforma, que se traduz no que diz respeito a tentar introduzir que esta região aqui faça parte da rede brasileira de cidades sustentáveis. Eu tomo a liberdade, eu diria, peço licença a vocês a fazer essa sugestão. Esse é um movimento que começou em Bogotá, em 2000, é um movimento muito bem sucedido, que na época se imaginou o que seria Bogotá. O educador Bernardo Toro, ele fala muito sobre o imaginário convocante de uma cidade. E quando ele fala sobre isso, na época era uma cidade segura, uma capital produtiva e uma cidade boa para se viver. E naquela época, todo esse processo de transformação contaminou várias cidades na América Latina e que veio se tornar, há pouco mais de 2 anos, foi lançada essa rede de cidades sustentáveis. Enfim, e essa rede ela existe de uma forma onde é possível você fazer todo um trabalho de acompanhamento, indicadores de performance, grupos de trabalho temáticos que podem e devem trabalhar de forma articulada, unindo todos os setores da sociedade, com números, com indicadores que podem, de forma pragmática e planejada, traduzir os anseios da cidade e partir para a ação. E quando a gente fala em indicadores, isso tem muito a ver com a nossa capacidade que a gente tem de partir para a ação. De nada adianta a gente ter informação se a gente não consegue transformar essa informação em capacidade de agir. Quando a gente fala em informação e capacidade de agir, isso tem muito a ver com a questão do conhecimento. E esse diagrama mostra assim, eu aprendi na escola que por que conhecimento é tão importante? Porque ele está muito mais próximo da ação. Mas para que o conhecimento ele de fato opere, que de fato ele faça sentido, é uma coisa mais importante ainda do que o conhecimento, é a capacidade que a gente tem de alavancar consciências para que essas consciências possam atuar de forma consciente e inconsciente numa direção de um propósito comum específico. Quando a gente fala em consciências, é muito importante que numa cidade, numa comunidade, a gente possa ter isso de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito forte, que é essa transição do individual para o coletivo, para a elevação desse nível de consciência, onde a gente tem que partir novamente, como eu falei no início, de relações ganha, 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 onde nessas relações ganha, ganha, ganha,
é possível criar um processo, eu diria, virtuoso de pensamentos e a gente conseguir chegar a um objetivo muito mais pragmático na direção de um futuro melhor para as nossas comunidades. Essa é uma rede de cidades sustentáveis que já faz parte, né, do contexto nacional. Hoje já tem 26 cidades nisso, são 52 cidades na América Latina. E a minha sugestão que fica aqui para vocês é que seja criado aqui, quem sabe, o movimento Nossa Costa Verde, e que talvez esse TED de hoje seja um marco, né, na direção de um novo processo de articulação que já, eu diria, conectado a todo esse processo de articulação que já está acontecendo aqui hoje. Afinal de contas, esse TED não estaria acontecendo se não tivesse esse pensamento do qual foi contaminado o nosso amigo Valdir há 7 e poucos meses atrás, e fazer isso de forma muito pragmática, muito profissional, com consciências e vontades atuando o tempo inteiro. É possível estabelecer aqui na região, por exemplo, toda uma capacidade de articular e conectar essa ideia que foi plantada aqui, essa capacidade de articular com outros movimentos, com outras articulações fora daqui do eixo do Rio de Janeiro, da Baía de Ilha Grande, com outros movimentos que participam e que já fazem, que têm uma série de problemas também semelhantes, mas que já buscando soluções de curto, médio e longo prazo, começaram a se movimentar no sentido de fazer essa rede de conexões e explorar ao máximo essa quantidade de conhecimento absorvido e poder espalhar isso para a América Latina inteira. E é uma sugestão que a gente faz no sentido de estar conectando o movimento Nossa Costa Verde, que, quem sabe, poderá ser lançado aqui nos próximos dias, quem sabe. Bom, aí tem toda uma defesa no sentido de, a gente pode atuar no sentido de criar esse movimento Nossa Costa Verde, no sentido de fazer com que uma espécie de um brand, utilizando toda a capacidade que a gente tem aqui de articular com toda a parte de cultura, turismo, culinária, a própria religião. Eu acabei de vir agora do Pará, do Círio de Nazaré, vi uma coisa fantástica acontecendo lá, em torno disso uma série de coisas estão acontecendo. A questão da hospitalidade regional, até de posicionamento político, ou seja, é um enorme potencial de oportunidade que eu vejo aqui, no sentido de fazer com que pessoas e organizações, sociedade civil, o governo e as empresas possam seguir em frente na direção de uma nossa cidade verde, Costa Verde, muito mais sustentável. Mas, para isso, é muito importante nós podermos ampliarmos a nossa capacidade de estabelecer diálogos, de conversar, de reunir todas as partes interessadas, se comprometer, de gerar tensões, mas eu não tenho dúvidas que esse tipo de iniciativa só poderá colher frutos no futuro próximo para todos vocês. Eu faço um apelo aqui nesse momento, já caminhando para o final, que para que isso funcione, é importantíssimo que a gente possa ter as empresas envolvidas nesse processo. E o papel das empresas é fundamental. Eu acredito que, se não fosse talvez as 10, 12 empresas que apoiaram a realização desse TED, a gente não podia estar tendo essa conversa aqui com vocês hoje. O papel das empresas é fundamental no processo de articulação, no processo de dar suporte para que esse tipo de coisa aconteça, porque as próprias empresas são beneficiadas nesse sentido, a sociedade como um todo é beneficiada nesse sentido, e, sem sombra de dúvida, poderemos ter uma Costa Verde muito mais sustentável, com a capacidade de articulação e o poder que as empresas têm de contribuir. Muito obrigado.